hoje eu queria chamar a Bia para subir aqui e trazer a palavra para a gente. Vamos orar pela vida da Bia? Jesus, aqui está sua filha, Senhor. Eu creio, Jesus, que o Senhor falou com ela essa semana, como o Senhor tem falado todos os dias. Continua, Senhor, abençoando a vida dela, transbordando da sua graça, da sua alegria, do seu amor sobre a vida dela. E que tudo que o Senhor transbordou essa semana na vida dela, ela possa transbordar aqui também, Jesus. Derrama, Senhor, suas bênçãos sobre a vida dela. Tira todo impedimento, Senhor. Que ela possa ser um canal, um instrumento em suas mãos sobre as nossas vidas, Jesus. Usa ela como o Senhor quiser, Senhor. E eu creio que nós seremos muito abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Oi, galera. Eu vou dar uma da Ana. Pode abaixar um pouquinho a luz aqui da frente pra mim? Tá muito forte hoje. Estou muito feliz de compartilhar essa palavra com vocês. E tem que deixar tudo certinho aqui, desculpa. Se vocês puderem ir abrindo em Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14, que a gente vai ler. Lá diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Vamos orar antes de a gente começar? Senhor, eu quero te agradecer primeiramente por cada pessoa que está aqui, cada jovem que está servindo, cada jovem que está assistindo a gente aqui. Eu quero te agradecer porque a sua misericórdia se renovou mais uma vez nas nossas vidas nessa manhã. E só por ela, só pela sua graça que nós podemos estar aqui, dedicando o nosso tempo, dedicando o nosso louvor, o nosso fôlego e tudo que a gente tem para ti, Jesus. Abençoe esse momento da palavra, assim como você abençoou o momento do louvor. Que a sua presença continue nos inundar nesse lugar, que o seu Espírito Santo continue conectando todos os nossos corações com quem está aqui, com quem está em casa, com quem vai ver depois, Senhor. Porque a sua presença, ela é onipresente, ela é onipotente, ela é onisciente. Então continua com a gente aqui nessa noite, Senhor. Usa a minha vida, que não seja as minhas palavras, mas sim as suas. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, Hebreus, vamos falar sobre Hebreus. Só um pouquinho mesmo, porque eu estudei muito Hebreus. E foi disso que Deus me deu toda essa palavra, então eu só queria dar um contexto. Hebreus fala muito sobre Jesus, especificamente. No primeiro capítulo de Hebreus, ele passa inteiramente, basicamente, descrevendo como Jesus é maior do que todos os outros profetas. Porque nessa época, na igreja, tinha muita discussão sobre isso. Então, se a gente for ver os evangelhos, as pessoas ficam perguntando: nossa, mas quem que é esse Jesus? Ele é outro profeta? Ele é Abraão? Ele é Josué? Ele é Moisés? Quem que é esse cara? Todo tempo eles tentavam comparar Jesus a alguém. E daí vem o livro de Hebreus e fala: Jesus não tem nada a ver com essa galera. Esquece essa galera. Eles são importantes? São importantes, mas Jesus é Deus e é o Espírito Santo, e por isso ele é maior que tudo isso. E ele começa Hebreus falando disso. E aqui no capítulo 4 ele fala sobre Jesus ser o nosso sacerdote, ser o sumo sacerdote. Então, para quem está anotando, o tema da palavra é Jesus fez o caminho. E então a gente conclui lendo aqui, né, que Jesus é o nosso sacerdote. O que é um sacerdote? O que é um
sacerdote fazia, porque a gente não tem isso mais agora. Se a gente pular ali para o capítulo 5, no versículo 1, ali para baixo de Hebreus mesmo, tá? Na minha Bíblia o nome é o sacerdócio de Cristo. Eu vou ler lá do versículo 1. Por quê? Todo sumo sacerdote, tomando dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E, por essa causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és filho, hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido tanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Entenderam, né? Pegaram já, né? Ok, mentira. A gente vai versículo por versículo. Então, primeiro, o que é um sacerdote? É tudo isso que eles falam no capítulo 5. Então, ali o primeiro ponto. A função do sacerdote é oferecer sacrifício, adoração, pedir perdão dos pecados do povo. Então, ali no versículo 2, ali do capítulo 5, diz: E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por causa dele, deve, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então, o sacerdote, ele era o cara que, ele era nomeado pelo povo, para ele pegar um animal e entrar no templo. E daí o pastor Jonas explicou isso nos domingos várias vezes. Eu não sei tão bem assim, vou pegar disso. Ele colocava a mão sobre o animal, e pelo animal ele confessava os pecados do povo, e depois ele sacrificava esse animal no templo como oferenda de pecado. Por causa dos pecados do povo, esse animal morreu. Ok, o sacerdote fazia isso, mas ele também ele ia para o templo adorar, ele guiava o povo na adoração, ele guiava o povo na oração. E o que quer dizer que Jesus é o nosso sacerdote? Porque Jesus é muitas coisas. A gente usa Jesus como Jesus é o Cordeiro, então não precisamos fazer o sacrifício, tá certo? Jesus é o Messias, ele veio trazer a palavra, tá certo? Tudo certo. Jesus também é o sacerdote porque ele, além de levar um animal para ser sacrificado, ele foi sacrificado. Então é o que diz ali no final do versículo, que por isso ele é o sacerdote eterno, porque ele é um sacrifício eterno. Que é o que diz ali no versículo 5 ao 7. Olha o 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Tem toda uma história de Melquisedeque. Se vocês quiserem estudar em casa, ele era um dos sacerdotes mais importantes, mas ele não teve filhos, ele não teve herdeiros. Então, mas Jesus, por ordem de Deus, ele era dessa sequência de sacerdotes, e ele foi o último sacerdote por causa disso. E também Jesus pode interceder por nós porque ele entende as nossas tentações. Se a gente voltar ali para o capítulo 4, no versículo 15, diz: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E isso dá um contraste se a gente compara com o versículo no capítulo 5, porque ele diz que o sacerdote fazia o sacrifício porque ele tinha pecado, se o povo tinha pecado, então por isso ele fazia um sacrifício. Mas Jesus, ele é mais ainda porque ele não tem pecado nenhum, mas ele passou por todas as tentações. Então ele sabe o que é ser agente e ser tentado pelo pecado. Ele sabe o que é ser empurrado assim no mínimo, de você ficar: meu Deus do céu, não vou aguentar. Ele sabe, porque Jesus passou por isso, porque Jesus ficou na nossa pele. O sacerdote, ele era a ponte entre Deus e o povo. Ele era essa ponte, então ele entrava, fazia o sacrifício, voltava. Só o sacerdote falava com Deus. E depois de Jesus, depois do sacrifício dele, Jesus fez um caminho até Deus, onde todo mundo podia entrar. Então, se a gente imaginar, tipo,
Aqui tem a gente, aqui tem o templo, a gente está aqui pro... Não vou usar o Vini, porque ele está muito longe, a gente está aqui pro pedestal. O pedestal é o templo. A gente dá para outra pessoa, o bichinho da pessoa passa aqui, sacrifício. Deus fez assim, Jesus fez assim. E agora não tem mais nada aqui no meio. Você pode entrar e você pode falar com Deus, você pode fazer tudo. Só que isso nos dá total acesso a Deus. A gente tem total acesso, a gente estava orando aqui, a gente canta para Deus, a gente canta para Deus no nosso quarto, a gente pode falar com Ele no trabalho, no ônibus. Só que a gente tem que admitir que esse fácil acesso faz a gente ter isso como garantido, faz a gente não dar a importância que deveria quando a gente está falando com Deus. Faz a gente cair na mesmice. Então, você já chegaram num momento devocional que você fica tipo, então Deus, fiz isso. E é isso. Amém. A gente na quarentena, o que eu fiz? Eu acordei, eu saí do meu quarto, eu fui no meu escritório, eu assisti a aula da faculdade, eu fiz almoço, eu vi a aula da faculdade, eu fiz trabalho da faculdade, e daí eu fui dormir. Esse é o meu dia, é tudo que eu faço o dia inteiro. Só que essa questão, a gente cai numa mesmice de conversar com Deus, a gente tem essa garantia de que Ele está sempre lá. Então a gente fala qualquer coisa e às vezes a gente não se importa e a gente tipo, ok, fiz a minha parte, bati o ponto devocional, tô pronto. Só que a gente não sabe aproveitar esse momento. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: o caminho está aberto, mas o que a gente está deixando ficar no caminho? O que a gente está deixando ficar nesse caminho entre a gente e Deus? Eu quero que vocês abram lá em Mateus 13. Mateus 13. Eu vou ler o capítulo quase inteiro. Eu vou ler até o versículo 23. Então aguenta aí. Mas ele é muito importante. Então vamos lá. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas e por parábolas. Gente, minha língua tá top hoje. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram: por que você fala por parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que se tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não ouviram, e ouviram o que vocês ouvem, mas não ouviram. Então escute a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz em 100, e outro 60, e outro 30. Eu usei um desses textos
oferta que eu fiz umas 2 semanas atrás. Spoiler. Deixei spoiler para vocês. Então, eu lembro muito desse texto. Eu lembro muito dele porque ele é muito literal. É muito fácil de ensinar para criança. Você dá umas sementes para ela e explica todos os negocinhos, faz um teatrinho. Só que eu nunca lembrava da outra parte que Jesus explicava. Não sei porquê, sumia da minha cabeça. Quando eu li esse texto, eu fiquei, nossa, tem outra parte. Eu só lembrava da parte da semente, eu não explicava a parte que ele explicava, a parábola. Então, o que eu quero usar aqui é: Deus é o semeador e as árvores somos nós. Não, a gente é a terra. Ele está semeando a palavra dele na terra. E a gente é a terra, a gente está recebendo. Só que os empecilhos, que é o que Jesus descreve aqui nessa plantação, são as dificuldades que a gente encontra nessa caminhada com Jesus. Então, se Jesus abriu um caminho e a gente está lá para passar pelo caminho, a palavra está lá para a gente seguir. Só que a gente está deixando coisas ficarem no caminho. E eu quero usar a parábola de Jesus como uma metáfora. Não sei o termo literário para isso, deveria saber, vou me formar em letras. Mas eu vou usar isso para a gente ter essa visão que a gente lembra de cada parte da parábola, mas também para a gente aplicar para a nossa vida. Então, o primeiro ponto são as aves. Então, eu quero que vocês repitam: aves igual mentiras. Então, as aves aqui vão representar as mentiras, que é o que a gente vai falar no versículo 4, que é: e quando semeava, uma parte das sementes caiu junto ao caminho e vieram as aves e comeram. E onde Jesus explica, que é no versículo 18, que diz... Mentira, não é o 18, eu confundi. É o 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. E esse que foi semeado junto ao caminho. Então, o inimigo, ele é como essas aves que ficavam rondando o caminho. Porque numa plantação é onde as aves comem. Só que a gente não quer que elas comam porque a gente quer ter comida. Mas quando são só sementes, elas não estão plantadas, elas não estão protegidas por nada. Então, por isso que as aves podem ir lá e comer. E o inimigo, ele fica rondando a gente. Ele fica rondando quando a gente recebe uma palavra, porque ele quer roubar, porque ele não quer deixar o que Deus quer plantar da gente crescer. E como é que o inimigo consegue, entrar na nossa vida e pegar as palavras? Quando a gente deixa uma brecha. Eu demorei muito tempo para entender o que era brecha. Porque parecia muito crentez. Sabe, não faz isso, você está dando brecha. Você fica tipo, tá, ok, não sei o que é isso, é só para me dar medo. Só que brecha é tipo assim, quando a gente tem um pecado e a gente se arrepende do pecado, ok. Mas se ele continua acontecendo várias vezes, você precisa ver o que está acontecendo. Por exemplo, tem uma goteira, você vai lá e conserta o telhado, mas ele tem a goteira no mesmo lugar. Alguma coisa deu errado, alguma coisa você não consertou. Se você tem um pecado que você continua caindo nele, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa consertar. Então, vou pensar num exemplo. Vamos dizer que você tem um problema de comprar coisas. Você compra demais, você gasta o dinheiro que você não tem, isso te deixa em dívida e isso é ruim. E você pede ajuda para Jesus, você fica: Jesus, me ajuda com esse pecado, me ajuda com esse problema, me ajuda a me controlar e tal. Só que daí você vai no celular e você tem o aplicativo da Americanas, você tem o aplicativo do Shopping, você tem o aplicativo do iFood, você tem o aplicativo do Uber Eats, você tem o aplicativo do Rappi, você tem o aplicativo do James, fala mais algum aí. Você tem o aplicativo, sei lá, da padaria da esquina. Como é que você acha que você não vai gastar todo o seu dinheiro, se tudo que você precisa para gastar dinheiro é colocar uma senha? Tudo que eu fiz na quarentena, eu comprei muita coisa pela internet na quarentena e eu nunca fazia isso. Mas é um dia que eu acordo e eu fico, sabe o que eu preciso? Isso aqui. E daí eu vou lá e pago, compro. É assim que funciona. Então, se você tem esse problema de comprar e você deixa todos esses aplicativos no seu celular, você está dando uma brecha? Sabe, Jesus está tipo, cara, como é que eu vou te ajudar? Me ajuda a te ajudar, entendeu? Você não está me ajudando. Então, o inimigo entra por essas brechas que a gente dá. Quando a gente não fecha completamente o nosso coração para essas coisas, para o pecado, para as tentações. E essas sementes que caíram na beira do caminho, Jesus fala que depois elas ficaram só na beira. Elas não entraram no caminho.
elas não conheceram Jesus. Elas não ouviram da palavra. Elas ficaram fora do caminho. Elas ficaram na beira. E por isso que o inimigo conseguiu pegar elas. Porque o inimigo não quer que essa palavra fique no nosso coração e ela seja contada. Então, ele faz isso também colocando mentiras no nosso coração. Então, ele fala: como você não fez devocional essa semana, então você não devia vir para a igreja. Como você não falou com o seu líder essa semana, então você não devia vir para a igreja. Como você não estudou nada, então você não devia fazer nada. Fica aí. Ele coloca todas essas mentiras para impedir a gente de vir para o culto, para impedir a gente de ligar na live, para impedir a gente de fazer devocional. Ele coloca isso o tempo todo. Ele fica bombardeando a nossa mente com essas mentiras de que a gente não tem valor, de que a gente não pode mais ser salvo, que não tem mais esperança pra gente, que a gente está tão afundado no nosso pecado, que a gente não consegue mais sair. E tudo isso é mentira para deixar a gente no lugar, para deixar a gente na beira do caminho, e a gente não entrar no caminho. Eu estava pensando muito nisso essa semana. Eu fecho a minha garrafa muito forte. E sou eu que fecho, não fecho nenhum. Sobre como tem semanas que eu não consigo parar e fazer devocional. Porque acontece alguma coisa e daí não acontece quando eu vejo já é sábado, eu fico, meu Deus do céu, eu não fiz nada. Só que daí também tem as coisas que aconteceram durante a semana que não me deram tempo de fazer devocional, que eram mentiras de que eu não tinha tempo. E daí depois vem a culpa, falando que eu não devia fazer nada na igreja porque eu não fiz devocional. Então o inimigo, ele ataca dos dois lados. Ele não deixa você fazer e ele também te impede de fazer outra coisa. E daí quando eu percebi esse pensamento na minha cabeça, eu fiquei, fala sério, né? Pelo amor, não vai cair, não vou fazer isso não. Sai daqui, não quero isso não. Porque era uma coisa que não tinha saída, eu estava rodando em círculos e eu não conseguia sair daquilo. Então, tudo isso são mentiras que o inimigo coloca na nossa cabeça para deixar a gente na beira. O segundo ponto são as pedras e o sol. Então repete, pedras e sol igual distrações. Vamos lá no versículo 5. E outra parte caiu em pedregais. Como que é a versão de vocês? Pedras? Solo rochoso, certo? Onde não havia terra bastante e logo nasceu porque não havia terra funda. E lá no versículo 20, Jesus fala que o que foi semeado em terreno rochoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que eu acho muito engraçado sobre essa semente é que ela é a única, tirando a de terra boa, que floresce. Ela cresce. Ela caiu lá, tinha pedras, mas ela conseguiu crescer. Só que isso me mostrou muito como a gente acha que a gente está crescendo e a gente não está. Tipo, a gente acha que a gente está no lugar certo, fazendo as coisas certas, e que a gente está crescendo, e que a gente está dando frutos. Só que se lá não é onde Deus colocou a gente não está crescendo. A gente não está crescendo no lugar certo. Então, o único exemplo que eu pensei é que eu era de outra igreja, certo? E eu vim pra cá faz 3 anos. E eu não tinha um ministério lá, eu não fazia parte de muita coisa. Mas vamos dizer que eu fiz. Lá que eu tinha uma célula, que eu tinha um grupo, que eu tinha discipuladores, e que eu tinha discipulado pessoas, e que eu tinha criado uma galera e tal. E daí Deus me tirasse lá e me colocasse aqui. Eu ficava, poxa, mas eu tenho todos os meus frutos lá. Deus falava, mas você não era lá que eu te queria, é aqui. Não importa o que você fez lá. Então, às vezes a gente está num lugar, e isso é muito pessoal, eu não consigo olhar para você e falar, você está no lugar errado da sua vida. Porque eu não sei, é muito pessoal. Você precisa olhar para Deus, olhar para dentro de você e falar, Deus, eu estou onde você quer que eu esteja? Eu estou fazendo o que você quer que eu faça? Isso é uma pergunta real, porque não é uma insegurança, não é um inimigo falando, você sabe o que você está fazendo. Não, é você olhando para o seu coração e falar, Deus, eu quero fazer o que você quiser que eu faça, eu quero fazer a sua vontade, eu quero crescer de verdade, eu quero ter frutos de verdade. Então, é que nem essa semente que ela cresceu, mesmo ela não tendo onde se firmar. E porque ela não tinha onde se firmar, ela não tinha de onde tirar suplementos. Então, o sol queimou ela e ela não cresceu, porque ela não tinha como se sustentar, ela não tinha como aguentar o calor. E se a gente se esquece da palavra, a gente não percebe que a gente está no solo errado. E a gente também não percebe que a gente está queimando. Então, essas sementes são as palavras do reino.
E se elas são a gente, se elas são alguma coisa que Deus plantou no nosso coração, se a gente não lembra da verdade, se a gente não tem a palavra de Deus firme e crescendo no nosso coração, a gente não tem o que comparar, a gente não sabe onde a gente está de verdade, a gente não sabe se os frutos são verdadeiros, a gente não sabe se a gente está crescendo de verdade, a gente não sabe se a gente está bem de verdade com Deus. Porque pode ser tudo uma ilusão. Pode ser tipo, você achar que você bater na parede assim, oh Deus, beleza, é nóis, devocional. Se isso tá bom. E eu percebi isso numa semana que eu na quarentena fico sozinha em casa 80% do meu tempo. Meus pais chegam de noite e eu tenho alguém para conversar. E daí era uma semana que eu estudo e faço faculdade, eu tenho trabalho, e o Vini também. E era uma semana que o básico que a gente conseguia conversar era tipo 20 minutos. A gente conseguia se ligar por 20 minutos. E era a única vez que a gente via na semana, se ligando. Daí a gente ia se ver sábado, mas a gente ia tocar. Então, quem tá no ministério sabe que não é um tempo de qualidade. Você tem coisa pra fazer, não é um encontro. Você não aproveita, E daí eu tava frustrada, porque eu tava tipo, meu Deus, mas eu quero conversar com o Vinícius, eu quero ter um tempo com ele, e ele não tem tempo comigo. E quando eu acho que tá assim, ele fica, beleza, preciso fazer outra coisa. E Deus falou, né? Que doido. E daí eu fiquei, boa. Porque eu tava passando um tempo de devocional muito rápido. E do mesmo jeito que eu queria passar mais tempo conversando com o Vini, Deus queria passar mais tempo conversando comigo, e eu não tava deixando, porque eu virava e dormia. E daí Deus ficava tipo, amada, o que você está fazendo? Então, se a gente não tem essa certeza de o que a gente está fazendo é certo, o que a gente está fazendo é para Deus, é onde a gente precisa estar, a gente não tem essa comparação, a gente não sabe se a gente está no lugar errado. E como essas pedras são distrações? São literalmente pedras no caminho. Então, se o caminho está aberto, mas a gente deixa o seu relacionamento ser uma pedra no caminho, daí já fica muito difícil. Se você deixa a sua vontade de fazer faculdade, mas você fica frustrado porque você nunca consegue, e você fica frustrado. Eu estudo e eu trabalho e tá tudo bem, meu relacionamento tá bem, o que não tá bem? Não tô entendendo o que não tá funcionando. Porque eu tava vendo como se fosse uma balança, sabe? Tipo, se eu tivesse tudo equilibrado, Deus ia estar lá no meio. Mas se Deus não tá ao contrário, se Ele não tá no topo da pirâmide, todo o resto não vai funcionar. Eu estava tendo uma ilusão de que estava tudo bem. Porque se eu não estou bem com Deus, nada está realmente bem. Então, todas essas preocupações, esses problemas, elas se resumem em falta de fé. Porque a palavra de Deus é o suficiente para nos livrar dessas preocupações. E se essas preocupações estão te sufocando, você não está colocando Deus em primeiro lugar, você não está ouvindo a voz de Deus acima desses problemas, você não está tirando mais tempo para pensar em Deus do que nos seus problemas. E não precisa abrir, mas na Bíblia, eu fiquei muito chocada quando a Bíblia falava, talvez seja uma tradução, eu queria muito estudar mais traduções da Bíblia, mas, tempos. Mas ela fala especificamente sobre a ansiedade, ela fala sobre isso em Mateus 5 e ela fala isso sobre em 1 Pedro. Em Mateus 5 ele fala, não ande ansiosos por coisa alguma, e em 1 Pedro ele fala, joguem sobre ele toda a sua ansiedade. Ele fala especificamente sobre ansiedade. Ele não fala sobre medos, ele não fala sobre probleminhas. E a ansiedade é um grande problema da nossa geração. E é uma frase muito clássica de gente adulta, que não está tendo que viver um vestibular, que não está tendo que estudar EAD, entendeu? Mas a gente que sabe que, tipo, você entrar no seu computador e você vê que você tem 30 atividades para fazer, e seu corpo treme, a gente sabe o que é isso. Mas Jesus também, Deus também, e Ele dá uma solução pra gente. Ele fala onde a gente tem que colocar essa ansiedade. Porque a ansiedade gasta muita energia. Seu coração fica acelerado, a sua mente fica pensando, seu corpo fica cansado. Se você passa o dia inteiro ansioso, você percebe que você não consegue dormir, porque a sua cabeça fica cheia de pensamentos. Mas o seu corpo está exausto. Tudo que você quer fazer é dormir, mas você não consegue. Se a gente canalizar toda essa energia da ansiedade para Deus, a gente descansa. Porque Ele não vai ficar jogando isso na gente. Porque a fé e a ansiedade não andam juntas. A ansiedade, ela provoca muitos outros problemas físicos, mentais, psicológicos. E ela pode ter vários níveis de gravidade e ela pode levar a várias doenças. Então, eu não quero dizer aqui que se você tem ansiedade, você não tem fé, que
você não ama Deus. Eu estou dizendo isso, não vai pegar minhas palavras erradas. Eu estou dizendo que se a gente consegue manejar, quando a gente se sente ansioso, canalizar isso para Deus, e a gente está sob controle, é ótimo. Mas se você sente que você não consegue fazer isso, você tem mais problemas, procura a gente te ajuda, a gente te indica para um profissional, a gente te encaminha para outro jeito, porque a gente não é psicólogo, a gente tem nossos próprios problemas da cabeça para lidar no momento. Mas a gente conhece ótimos psicólogos, a gente conhece ótimos profissionais. E eu lembrei que é Setembro Amarelo, eu queria jogar isso aqui no ar, de verdade, porque esses assuntos na igreja, eles não são debatidos. Ninguém fala sobre o que é isso, ninguém te avisa. Ele só chega. E daí, quando você se sente ansioso, você se sente tipo a pior pessoa do mundo, porque, meu Deus do céu, Deus não fala sobre isso. Estamos aqui para vocês, ok? E vamos lá para o próximo ponto. Vamos lá. Terra boa igual multiplicação. Essa parte do final feliz da história. No versículo 8 diz: e outra caiu em boa terra e deu fruto, 100, outro a 60 e outro a 30. E lá no versículo 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Então, Jesus está aqui para nos conduzir a Deus. Jesus é esse caminho. E o nosso coração é essa terra onde a palavra precisa ser plantada. Nosso coração precisa ser essa terra boa. A palavra de Deus que é ministrada, ela não pode cair num terreno que nem os outros que eu mencionei, que tem espinhos, que tem pedras, que tem sol, que o inimigo rouba, que as aves comem. O nosso coração precisa ser uma terra boa, precisa ser uma terra fofa. Então, se Jesus está aqui para nos conduzir ao Pai, e os seus ensinamentos estão por toda a Escritura, toda a Bíblia tem os ensinamentos de Jesus, todo culto tem os ensinamentos de Jesus, todo louvor tem os ensinamentos de Jesus. Mas o nosso coração está aberto para receber tudo isso que Deus está plantando? Ele está literalmente, cada palavra que está saindo aqui, cada palavra que a gente ministra no sábado, cada ministração do louvor, cada música, cada oração, é Deus entregando palavras para vocês. Só que o nosso coração precisa estar aberto. Nosso coração precisa estar aberto. E então, como que a gente sabe se o nosso coração está aberto? Como é que a gente tem essa distinção? Ali no capítulo 13 mesmo, no versículo 14, Jesus explica para os discípulos. E neles, no povo, se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. Fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos. E ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração. E se convertam e os cure. O coração dessas pessoas estavam fechadas. E elas não conseguiam entender do que Jesus estava falando. Por que você está falando de semente, cara? Tem minha semente para cuidar, entendeu? Do que você está falando? Mas é porque o coração deles estava fechado. Porque isso era uma profecia que Jesus, ele ia vir e ele ia ensinar e as pessoas não iam receber. As pessoas que recebiam, as pessoas que seguiam ele de verdade. Então, quando o nosso coração está fechado, a gente não consegue ouvir a Deus, o que quer dizer que a gente não tem direção. E quando nosso coração está fechado, a gente não consegue ver a Deus, o que quer dizer que a gente não consegue ter gratidão. Quando a gente está tendo um dia péssimo, que você perdeu o ônibus, você está chovendo, esqueceu seu guarda-chuva, e a sua mãe está te ligando e o seu celular acaba a bateria, você não consegue parar e falar: nossa Deus, obrigado porque eu estou vivo, Você não consegue fazer isso. A gente não consegue, porque o nosso coração está focado no problema, nossa mente está focada no problema. E como é que eu vou voltar para casa? E como é que isso aqui. A gente não consegue ver. Se a gente não vê as coisas boas que Deus faz pra gente, a gente não consegue ser grato. A gente olha pro nosso dia e fica: não tem que agradecer hoje. Nada aconteceu. Cara, você tá vivo. Ainda tem ar pra você no mundo. 2. Aí, continua a lista. E se a gente não consegue ouvir a Deus, a gente não tem direção. Então todas essas perguntas que eu falei, de a gente saber onde a gente está, saber para onde a gente está indo, se a gente não está com o coração aberto para ouvir, a gente não consegue entender o que Deus quer pra gente. A gente não sabe onde a gente vai. E se a gente tem o nosso coração fechado, a gente não tem uma palavra para cultivar e a gente não tem frutos. Jesus continua nos entregando sementes. E aonde a gente deixa essas sementes cair? O
que a gente faz com o que a gente recebe? A gente perde essas sementes para as distrações, para as mentiras, para as preocupações. A gente perde isso porque o inimigo está nos enganando. A gente perde essas palavras porque tem coisa passando na TV. A gente perde essas palavras porque a gente recebeu uma mensagem do nosso WhatsApp. A gente é muito distraído o tempo todo. A gente não... Vocês perceberam como é muito difícil manter o foco? Tipo, eu no meu trabalho, escrevendo meu TCC, eu só consigo escrever por 1 hora. Eu tenho 20 páginas para escrever, eu escrevo por 1 hora. Eu não consigo passar disso porque minha cabeça começa a parar de funcionar. Então, como que a gente permanece nesse caminho? Esse é o segundo ponto que eu queria falar para vocês. Só tem 2, tá? Você calma, não são 30. Como a gente permanece nesse caminho? Primeiro ponto, entendendo que não é imediato. A gente recebe a palavra, mas a gente tem que preservar ela. Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 4. Marcos ali do lado de Mateus. Marcos 4, versículo 26. Diz assim: e dizia, o reino de Deus é assim como um homem lançasse as sementes na terra, e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. Então, quando a gente tem que entender que não é imediato, é essa parábola dos outros semeadores, na verdade, essa da semente. Que sementes demoram muito tempo para crescer. Mesmo o pezinho de feijão que você fazia no algodão, demora para crescer. Você não coloca assim, plim, né? João, pé de feijão. Ele não é imediato. Quando a gente recebe a palavra, a gente não tem essas respostas imediatas, a gente não tem uma solução imediata. Nada é imediato. Mas a gente não precisa se preocupar, porque Deus sabe a hora de colher o que a gente plantou. Tinha uma época que eu estava muito preocupada em o que eu estava plantando e como é que eu ia colher. Eu estava perguntando como é que eu ia colher o que eu estava plantando. Então, eu ministro na igreja, eu tenho pessoas que eu cuido e tem pessoas do ministério. São todas essas vidas que eu estou plantando, é tudo isso que eu estou fazendo. Como é que eu vou colher tudo isso? E Deus me deu literalmente um tapa na cara e falou: não é problema seu como é que vai colher, você só precisa saber quando vai colher. Eu vou te mandar lá, você vai colher, é só isso que você precisa saber. E depois, meses depois, eu acho que isso foi ano passado, daí esse ano eu tive uma confirmação de Deus de o que eu plantei estava virando. Que era um momento que a gente estava no grupo azul do louvor e era um culto de ceia, eu acho. E daí a gente se juntou e estava todo mundo orando junto. E Deus falou para eu não orar, para eu ouvir o que as pessoas estavam falando. E daí eu estava ouvindo, daí era a Ju, era a Milene, era o Vini, era o Dani, era a Bia, era a Andressa, era todo mundo orando. Daí Deus falou: você plantou isso. Você que plantou essas pessoas. Você que cultivou elas e agora elas estão aqui, agora elas estão orando. E você está recebendo a oração delas. Eu chorei muito, chorei demais, estou chorando agora. Mas foi isso, sabe? Tipo, Deus me deu uma resposta de: você não precisa saber quando colher, porque as pessoas ainda estão crescendo. Tudo que você fez importou, tudo que você plantou cresce. E as pessoas estão aqui, está tudo bem. Então, nada é imediato. Nada que Deus faz, que Ele planta no seu coração, vai crescer de um dia para o outro. Mas cresce e uma hora você vai colher. Segundo ponto, praticando a palavra de Deus. Vamos abrir lá em Tito. Facinho, né? Todo mundo sabe, todo mundo já abriu aqui, ó. Pronto, abri. Então, Tito é um pouquinho antes de Hebreus. Pula 3 páginas antes de Hebreus. Vamos lá, praticando, porque só assim a gente aprende. Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e os infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Isso é quando a pessoa não pratica a palavra de Deus. Ela fala que ela conhece a Deus, ela confessa o nome de Deus, mas ela não pratica. Então, todas as práticas dela são abomináveis. Aqui,
Paulo está escrevendo para Tito, porque tinha pessoas na igreja que as pessoas estavam se preocupando com a opinião delas, só que eram pessoas que elas só falavam o nome de Deus, elas não praticavam. E daí Paulo falou, cara, não se importa com essas pessoas, o pensamento delas é ruim, o que sai da boca delas é ruim, só porque elas falam o nome de Deus, não quer dizer que elas são pessoas boas, não quer dizer que eles são da gente, porque eles não estavam praticando a palavra de Deus. Mas lá em 1 Pedro, fala de pessoas que praticam a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Deixa eu achar. Aqui. Fala assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, e sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como a erva, e toda glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então é isso. Quando a gente pratica a palavra, a gente está praticando uma coisa que também é eterna. Quando a gente pratica a palavra, a gente ama uns aos outros, sem fingimento, a gente tem obediência à verdade, a gente é guiado pelo Espírito. Tudo isso é quando a gente obedece e a gente pratica a palavra. E a gente precisa praticar a palavra aqui na igreja e fora dela. A gente precisa praticar a palavra na escola, no trabalho, na reunião do condomínio, com os seus pais, com a sua família. Você precisa praticar a palavra, porque só assim a gente aprende. Eu descobri que eu sou essa pessoa, que eu sou uma pessoa prática. Eu fiz um teste na faculdade para descobrir isso. Então, por muito tempo eu me perguntava, Deus, por que eu não tive treinamento de nada? Eu dou aula de português, eu não sei português, eu aprendi português dando aula, de verdade. Toda vez que eu vou dar aula de inglês, eu preciso dar a aula para eu entender, e daí eu lembro, ligo um negócio na minha cabeça e eu lembro o que eu estou fazendo. Para fazer bolo, você só faz bolo fazendo bolo, só faz biscoito fazendo biscoito. E eu fiz muita receita de biscoito, muito na minha vida, de verdade. E eu ficava tipo, Deus, por que eu não tenho treinamento de nada? Eu entrei pro louvor, eu nunca fiz uma aula de canto na vida. E Deus falou, porque é assim que você aprende. Você aprende quando eu jogo, você vai fazer as coisas. E eu fiquei, é verdade. Porque se for por mim, eu vou ficar estudando e eu nunca vou fazer nada. Mas com a palavra de Deus, a gente precisa ficar praticando, a gente precisa ficar louvando, estudando e amando a palavra. Porque assim a gente aprende, a gente guarda ela no nosso coração. Terceiro, acreditando que a palavra é eterna. Vamos abrir lá em João 1. Esse versículo é bem clássico. João 1:1. Que fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Que é o que eu falei, quando a gente acredita que a palavra ela é eterna, a gente entende que ela sempre esteve aqui e ela sempre estará. Então a palavra nunca perde significado ou sentido. Que nem eu falei do exemplo da ansiedade. Talvez seja só uma tradução, talvez não usaram essa palavra não existia lá. Mas ela existe agora. E tem Bíblias que são cada vez mais contemporâneas e elas se adaptam ao nosso linguajar, porque a língua muda. Então, a tradução das palavras mudam. Eu posso explicar isso depois, é uma TCC. Longa história. Mas a tradução da palavra muda, mas o sentido dela continua. Deus fala, não sejam ansiosos. A gente pode guardar isso e falar, não sejam ansiosos. Não tenha ira. Todo mundo sente isso. Não ceda às tentações, todo mundo é tentado. A palavra é eterna, a palavra não muda. Se a gente acreditar nisso agora, não vai vir alguém falar, então, essa aqui é a nova versão da Bíblia, que fala outras coisas. Foge dessa pessoa. Não fala com essa pessoa. Não é um novo decreto. Tipo, a gente, sei lá quantos decretos já fizeram sobre o corona e o que a gente tinha que fazer ou não. Sei lá quantos fizeram. Quantas vezes a regra mudou. A palavra de Deus não muda desse jeito. 1, 2, 3, 4. Humanos. Plantando. A gente planta a palavra porque não é preciso de um púlpito para pegar. Vamos abrir lá em Atos. Atos 4.
Atos 4, versículo 29. Diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda Eita, nós. Vamos de volta. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome dos teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia. Gente, essa palavra, ousadia, é a palavra de Deus. É ousadia. Ousadia, gente. Socorro. Vocês entenderam essa parte, né? Ok. Que é, a gente não precisa de um púlpito para pregar. Se pregar a palavra de Deus é plantar e é jogar essas sementes no coração das outras pessoas, vocês não precisam estar aqui em cima. Vocês não precisam. Vocês podem, como essa galera aqui que foi batizada pelo Espírito Santo, e eles saíram pelas ruas. Eles saíram de onde eles estavam reunidos e eles começaram a pregar. Não quer dizer que você pode ser a galera que grita no terminal. Se você quiser aguentar assim, pode ser, tudo bem. Mas a gente recebe a semente para que a gente possa multiplicar. Lembra da terra boa? A terra boa, ela recebe a semente e ela cresce. E ela dá de 30 por 1, de 60 por 1. E ela vai crescendo e ela dá muita safra, ela dá muito mais palavra. Porque ela cresceu e ela multiplica. A gente recebe essa palavra para poder multiplicar. Não para a gente ficar só com ela. Não para a gente ficar, que bom você é a palavra de Deus. Não, as outras pessoas precisam saber a palavra de Deus. As outras pessoas precisam aprender também. E quinto, sabendo que temos um facilitador. Vamos voltar lá para Hebreus, capítulo 2. O louvor pode subir já. Pode subir. Hebreus 2, versículo 18. Diz assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Ou pode, né? É o que eu falei no começo. Se a gente entende que Jesus é um facilitador, Jesus não é, por exemplo, vamos voltar lá se fosse sacerdote. Vamos dizer que vocês pecaram. Você pecou lá. E você tem que falar pra mim, pra eu ir lá, pegar um bichinho e matar pra você. Vocês iam procrastinar muito pra fazer isso. Ou pra Ana, ou pro Eliseu, ou pro Vini, ou pro Gabs, ou pra Lê, pra qualquer pessoa. Porque você tem que confessar o seu pecado pra alguém, pra essa pessoa, pra você realmente ser perdoada. Esse era o único jeito, gente. Você não podia só orar e ser perdoado, isso não existia. Então, essa pessoa, você podia estar com medo dessa pessoa de julgar, você podia estar com medo dessa pessoa rir da sua cara. Você pode ter muitos medos e muitas desculpas para não fazer isso. Mas Jesus não é essa pessoa. Ele não é humano. Ele não é carne, que nem a gente agora. Ele já era. Ele morreu e ressuscitou. Mas Jesus, ele principalmente não julga os nossos pecados. Ele não julga. Ele não vê a gente fazer uma coisa errada, o Espírito Santo fica triste, ele fica triste. Mas a gente pede perdão, Jesus não fala, não, né? Mas daí quando tava fazendo, Jesus não faz isso. Jesus fala, que bom que você veio. Que bom que você veio pedir perdão. Eu tô aqui, vamos junto. Vamos caminhar junto. Porque ele é um facilitador desse caminho. E ele é um facilitador porque ele entende todas as nossas tentações, todos esses problemas que eu falei. Vê? Todos esses problemas de mentiras, de distrações, de medos. Tudo isso Jesus viveu. Porque Jesus viveu na nossa pele, ele viveu com a gente. Jesus sentiu medo, Jesus ficou preocupado, Jesus ficou triste. Antes dele morrer, sabendo que ele ia morrer. Ele sabe o que a gente passa, ele sabe todas as dificuldades. E ele passou por todas elas para poder nos ajudar agora. Para a gente chegar. Não passou. Só que essa diferença, ele é tão puro que ele não cedeu a tentação. E por isso ele pode perdoar os nossos pecados.
todas as dificuldades que a gente passa, são dificuldades que eu passei. Eu consegui escrever tudo isso nessa palavra porque Deus me mostrou e porque eu passei por isso. Por semanas eu tenho essa palavra faz um mês. E eu precisei passar por todas essas coisas para entender o que eu tinha que trazer aqui para vocês. Então, nessa noite, o pessoal do louvor vai tocar uma música que toca muito comigo, gosto muito dela. Que ela fala que eu já estive em outros lugares, mas não há um lugar melhor do que estar com Jesus. E quando você vive várias coisas na vida e você consegue cantar isso com uma sinceridade, ganha todo um outro significado. Então, eu quero chamar aqui, se você foi tocado com essa palavra, e se você, quer conhecer mais de Jesus, se você fala, o meu tempo de devocional está muito raso, eu não tenho tempo em casa, não tenho como fazer isso lá, a gente tem tempo aqui e ninguém vai te mandar embora por muito tempo. Se você quer conhecer mais de Jesus, se você quer conhecer mais dessa facilidade que Ele tem com a gente, de conduzir a gente. 2, se você nessa noite quer se livrar das distrações, se você quer renunciar a toda mentira, toda preocupação, toda distração que está vindo no seu coração durante a semana, em casa, no trabalho, em qualquer lugar, se você quer falar, eu cansei de ter isso no meu coração, porque agora eu entendi que se eu tenho essas coisas, a palavra de Deus não cresce, eu quero a palavra de Deus, eu não quero essas coisas. A gente quer orar por você nessa noite. E terceiro, se você quer abrir o seu coração, se você sente que você está tanto tempo numa igreja, que todo culto, nada te afeta mais. Qualquer palavra, nada te afeta. Qualquer ministração, nada te afeta, porque você acha que você já viu tudo. O seu coração pode estar fechado, porque Deus toca no coração de quem quer ser ministrado. Louvor ministra no coração de quem quer ser ministrado. Louvor não obriga ninguém a pular, a chorar. O seu coração precisa estar aberto. Então, se você quer abrir o seu coração e falar, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero entender a palavra de Deus, eu vou convidar vocês para vir aqui para frente. Pode vir quando você se sentir confortável. Todo mundo vai fechar os olhos agora, em nome de Jesus. E enquanto o louvor vai tocar essa música, que vocês se sintam confortáveis de estarem aqui. Que assim como Jesus, o nosso facilitador, Ele está aqui. E Ele está usando a minha vida, Ele vai usar a vida da liderança, Ele vai usar a vida da intercessão para facilitar o seu caminho até Deus essa noite. Tirar todas essas distrações, tirar todos esses problemas. Então, que vocês possam ouvir essa música e vocês possam cantar ela até ela ser verdade. Se você tiver alguma dificuldade de acreditar que tudo isso é verdade em todo o seu coração, vem aqui na frente, a gente ora por você também. Amém? Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui
mesa do banquete, na mesa do banquete, na mesa do banquete.
tuas mãos e prepara o nosso coração para receber mais a sua palavra. Vem como esse plantador, como esse semeador, e prepara o nosso coração. Tira todas as impurezas, tira todos os espinhos, tira todas as pedras que possam estar incomodando esse caminho. Mas nos prepara para receber mais a sua palavra, não só hoje, mas a cada dia, quando a gente sair daqui no resto da nossa semana. Jesus, obrigada porque o Senhor nos ajuda a reconhecer que você é o único caminho para Deus. Ninguém vai a Ele se não for por Ti. Você é parte dele, mas você saiu do seu trono, saiu da sua presença e desceu aqui, sofreu como humano, sofreu como nós, para que o Senhor pudesse nos ajudar, para que a gente visse em você uma porta, que a gente visse em você um caminho para o nosso grande Criador, para o nosso Pai. E por isso o Senhor pode nos ajudar nas tentações, Pai. Eu não sei o coração desses jovens aqui, eu não sei o coração dos jovens que estão assistindo, mas o Senhor conhece o coração deles. Se a tentação, se o problema deles é com as mentiras, se é com distrações, se é com preocupações, se é com ansiedades, se é com raiva, se é com pornografia, qualquer uma dessas coisas, Senhor, que o Senhor vem e limpa o coração deles, Jesus. Nos ajuda a nos manter fortes, porque as tentações vêm, mas as tentações são como ondas, e as ondas não são nada para quem está firmado na sua rocha, Jesus. Nós não construímos a nossa casa na areia, nós construímos a nossa casa em você, nós construímos a nossa casa em uma rocha firme, uma rocha primordial para a construção. Sem Ti a gente não faz nada, sem Ti a gente não tem conexão, sem Ti a gente não tem um irmão. O Senhor é nosso irmão mais velho, o Senhor que criou essa família, que a gente pode chamar de família aqui, todos buscando a ser semelhantes, buscando a ser como a Ti, Jesus. Então que o Senhor nos ajude, não só hoje, mas pro resto da nossa semana. Nos ajude também a criar humildade no nosso coração e saber pedir ajuda para quem a gente confia, mas saber pedir ajuda para Deus. O Senhor sabe os nossos problemas, mas o Senhor quer ouvir da nossa boca que a gente quer ajuda, que a gente confia em você, além de todas as outras pessoas, Senhor. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada por cada jovem aqui, por cada intercessão, por cada servo na sua casa. Obrigada por cada pessoa assistindo essa live e que ainda vai assistir, Jesus. Que a sua presença continue viva, continue queimando os nossos corações, porque o Senhor é o caminho, você é o consolo, é tudo sobre Ti, você é o nosso grande Salvador, e nós te amamos, nos perdoa, porque às vezes a gente esquece disso, a gente não te diz todos os dias, mas o Senhor diz pra gente o quanto você nos ama toda vez que a gente acorda, e ainda tem ar nos nossos pulmões, ainda temos comida, a gente ainda tem alimento, a gente ainda tem família. E mesmo sem nenhuma dessas coisas, o Senhor nos ama, mesmo a gente não lembrando, o Senhor nos ama. Muito obrigada. Continua com a gente nesse lugar. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.